escritora Chimamanda Adichie defende que ela é uma escritora feminista, africana e feliz. Por quê? Porque normalmente a gente acredita na ideia de que para você ser uma mulher feminista você tem que ser solitária, infeliz e principalmente ser do Ocidente. Afinal de contas, um país com um índice de pobreza muito grande, um lugar, um continente com um índice de pobreza muito grande, não pode ter de onde tirou esse ideal revolucionário que as feministas têm. A Chimamanda nasceu no dia 15 de setembro de 1977, quarta filha de 6 filhos, filha de um professor de estatística que dá aula numa universidade, e a mãe dela também era administradora dessa universidade, então ela cresceu neste ambiente universitário. Aliás, ela inclusive depois dirigiu aí as partes administrativas dessa universidade, foi a primeira mulher a dirigir isso, olha que interessante, né? A Chimamanda, ela mudou para os Estados Unidos da América com 19 anos, inclusive ela tem mestrado em estudos criativos, em literatura africana, só que antes disso ela fez 1 ano de medicina e farmácia, até ela perceber que tem uma coisa errada, eu quero contar a história de uma maneira diferente. Falando em história, né, a gente tem na Nigéria, que foi onde a Chimamanda nasceu, aliás, Chimamanda em Igbo, que é uma das línguas da Nigéria, significa o espírito que não pode ser quebrado. E a Chimamanda conta que ela cresceu lendo os livros ingleses, com aqueles príncipes encantados, loiros, de olho azul, que comiam maçãs e que ficavam muito felizes quando o sol aparecia. E aí, quando ela começou a escrever histórias, ela inclusive reproduzia essas mesmas coisas, né? Sendo que a Nigéria é um lugar onde, né, príncipes loiros de olho azul tá um pouquinho em falta, eles não comem maçãs, eles comem mais manga, e o sol, eles não agradecem quando o sol aparece, porque o sol tá no caso ali todo dia, e bem forte inclusive. Aliás, a Chimamanda, ela defende essa ideia de que a gente precisa criar histórias diferentes, porque ela não se imaginava, ela não sabia que ela, uma pessoa como ela, poderia fazer parte de uma história na literatura, de um livro, e é por isso que ela defende essa coisa de vamos criar histórias que representem todo mundo, porque é este o que ela chama de o perigo da história única. É quando a gente superficializa ali a história das pessoas e tem piedade, né, antes de conhecer, porque a gente tem uma ideia que já está aqui montadinha na nossa cabeça. Ela inclusive tem um TED Talks que ela conta que quando ela chegou na universidade nos Estados Unidos, a colega dela de quarto falou: menina, mas que inglês bom que você tem, garota, também, onde você aprendeu? Me indica aí essa escola. E aí ela falou: então, o inglês é a língua oficial da Nigéria, viu, hoje? E aí a amiga dela falou: ah, tudo bem, não sabia, mas aqui, me mostra aí uma música que você escuta lá no seu país, muito legal, quero escutar uma música tribal aí que você escuta. Aí ela foi e botou Mariah Carey. Porque no caso, gente, né? Olha aí o perigo da história única, e é isso que a Chimamanda quer que a gente não faça. Ela acredita, inclusive, que para a gente conseguir ser líder e fazer uma diferença, a gente tem que trazer a literatura como uma espécie de religião. É ler de tudo um pouco e entender que as histórias importam e que é assim que a gente vai ter um universo de histórias e vai deixar de ter uma história única sobre qualquer pessoa. Aliás, o primeiro livro da Chimamanda, ela já ganhou vários prêmios, enfim, e o primeiro livro dela foi em 1997, um livro de poesia, e o primeiro livro de prosa dela foi Hibisco Roxo, em 2003. Mas ela tem diversos tipos de literatura, sempre contando histórias, principalmente de mulheres da Nigéria, e tirando aí essa ideia que a gente tem normalmente sobre a cultura da Nigéria, sobre as pessoas da Nigéria. Aliás, para quem acha que isso é muito antigo, agora em 2018 ela foi entrevistada por uma jornalista francesa que primeiro perguntou para ela assim: você acha que o povo da Nigéria lê os seus livros? E ela falou: olha, surpreendentemente sim, eles me leem. E aí ela perguntou assim, essa jornalista: mas como? Tem livraria na Nigéria? E a Chimamanda fala: Anjo, você me perguntar isso em 2018, não dá uma boa imagem para você não, viu? Eu acho que foi um pouquinho complicado essa pergunta que você fez. Olha o perigo aí, né, dessa história única de novo. E a Chimamanda, ela quer que a gente nos eduque de uma maneira diferente, que a gente faça a diferença por nós mesmos. Inclusive, ela fala essa história, né, de que a cultura é feita por nós, então nós temos que mudar. Inclusive, educando as nossas crianças de uma maneira diferente, porque a gente tem que começar antes, né? A gente tem que começar do começo. Inclusive, os nossos meninos, é isso que a música da Beyoncé fala, que foi inspirado num livro, ali, né, pegou trechos do livro da Chimamanda, que é Sejamos Todos Feministas, que partiu da
ideia de que uma amiga dela falou assim, Anjo, tive aqui, amiga, tive aqui uma menina e eu quero saber como que eu posso educar essa garota para que ela não fique frustrada nesse mundo aqui, porque esse mundo é doido. Então ela cria esse livro, né, que depois vira até um discurso no TED Talks, justamente mostrando, vamos educar os nossos meninos de uma maneira diferente, vamos educar as pessoas logo cedo, vamos mostrar do perigo dessa história. Ensinamos as garotas a se encolherem, a se diminuírem. Dizemos para as meninas, você pode ter ambição, mas não muito. Você pode querer ser bem-sucedida, mas não muito, senão você vai assustar os homens. Porque eu sou mulher, esperam que eu almeje o casamento. Esperam que eu faça as escolhas da minha vida, sempre pensando que o casamento é o mais importante. Que o casamento é a fonte de alegria, de amor e suporte mútuo. Mas por que ensinamos as meninas a sonharem com o casamento e não ensinamos a mesma coisa para os garotos? Ensinaram garotas a se verem como competidoras, não por empregos ou conquistas, o que eu particularmente acho que seria positivo, mas a brigarem pela atenção dos homens. Ensinamos meninas que elas não podem sequer ser seres sexuais, da mesma forma que os homens são. Inclusive, Chimamanda se identifica como uma contadora de histórias e que é o papel dela contar essas histórias e da gente também. Aliás, ela dá um exemplo ótimo, né? Que quando a gente lê um livro sobre psicopatas americanos, a gente não começa a achar que todos os americanos são psicopatas. Então, por que cargas d'água, Senhor, Jesus Cristo, misericórdia, Maria, piedade? A gente, quando lê aí, quando tem um personagem negro, pobre, que bate na mulher, a gente acha que todo negro pobre bate em mulher, né? Por que que a gente faz isso? Por que que a gente cria e bota só na superfície ali essas histórias e não adentra profundamente, contando a história ou lendo a história. E foi por isso que eu decidi finalizar essa série com o Chimamanda Adichie, porque ela acredita que as histórias importam. E não só a história dela, a nossa história importa, a sua história importa. E a história de tantas escritoras como eu trouxe aqui no ABC das Minas. É por isso que eu vou pedir encarecidamente que você vá aí nos comentários e coloque Histeria, traz a Tati de volta, porque eu quero saber outras histórias. Porque a gente tem que contar a história de todas essas escritoras maravilhosas do nosso mundão aí, porque essas histórias importam. Se você quer saber mais sobre outras escritoras, eu já falei lá no Vou Ler um Livro sobre Hilda Ilch, Ana Cristina César, Patrícia Galvão, a Pagu, enfim, um monte de gente, Maria Carolina de Jesus, aqui no Histeria, no ABC das Minas, eu falei sobre Conceição Evaristo, Clarice Lispector e Cassandra Rios, mas eu posso falar sobre muito mais, então vai aí embaixo e às vezes também conta a tua história que eu quero saber, porque Chimamanda Adichie já diria aí, já diz pra gente, histórias importam. Então vem comigo e vamos saber mais história. Tchau!